Fala, rapaziada, é tempo de jogo e hoje a gente tá aqui pra fechar com vocês os 16 avos de final da Copa do Mundo, tá? Todo mundo que passou, quem perdeu já foi pra casa, já tá se preparando pra ver as oitavas de final direto do sofá. Fala comigo, Vitor. Vamos falar dessa última rodada das 16 avos de finais, grandes jogos, grandes histórias e novamente muito roubo pra Argentina, né? Vamos falar de tudo isso, né? Mas antes da gente chegar no jogo da Argentina, vamos falar do primeiro jogo da rodada, Egito e Austrália. Joguinho que começou daquele jeito, rapaziada. O jogo começou cedo, com o Egito fazendo gol aos 13 minutos com Ashore. Aos 13 minutos o Egito sai com a bola roubada. Era a seleção que mais dominava o jogo no primeiro tempo. E a Austrália vinha com um estilo de jogo que ela se propôs a jogar essa Copa inteira, que é tentar jogar no contra-ataque e tentar jogar numa bola roubada ou depois de uma recuperação ou até mesmo em erros do próprio adversário. Só que não foi o caso, o Egito não errou nos primeiros 15 minutos e inclusive teve mérito pelas suas jogadas. O primeiro gol, que nem eu falei, saiu aos 13 minutos e parecia que o Egito ia dominar. A gente tinha uma dúvida para esse jogo, que era se o Mohamed Salah estaria 100% para jogar a partida. Decidiu jogar no sacrifício. Há vias que confirmam que ele está jogando com uma possível lesão ali, mas como o Egito vem fazendo história, a primeira vez que chega em uma oitava de final em toda a sua história em Copas do Mundo, o Mohamed Salah não queria ser um jogador que ia estragar esse momento, e como ele é a principal referência desse time, precisavam dele. Ele, apesar de estar em campo, não correspondeu como era esperado, perdeu algumas oportunidades tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas que pro primeiro tempo não vinha fazendo falta. Agora no segundo deixou a desejar. Acabou sendo um jogo muito tranquilo para Egito no primeiro tempo. Só que a gente tem uma máxima desses times africanos nessa Copa do Mundo. Eles estão fazendo gol muito cedo e isso está prejudicando eles, porque aí eles ficam tudo para trás e acabam tomando gol. E foi exatamente o que aconteceu, né? O segundo tempo, a Austrália vem melhor pro jogo, domina o Egito fica numa retranca, numa morosidade que não pode numa Copa do Mundo, que não demonstrou também na fase de grupos, né? E aí, aos 55 minutos, Mohamed Hani faz mais um gol contra dele na Copa. É o líder de gols contra na Copa com 2, impressionante. E empata esse jogo aí para a Austrália e para o Egito. A partir daí ficou um jogo aí, ninguém querendo arriscar para não tomar gol, porque sabia que se tomasse qualquer tipo de gol já perderia a partida. O Egito ainda teve uma chance no finalzinho do jogo, que o Patrick Beach fez uma defesaça numa cabeçada. Grande Copa do Patrick Beach, que é personagem pra gente falar dessa prorrogação, né? O jogo vai pra prorrogação, dentro da prorrogação não acontece nada, e o Patrick Beach, goleiro da Austrália, ele é substituído, né? Ele é substituído pelo... Deixa eu ver aqui o goleiro, Matt Ryan, que é o goleiro mais experiente da Austrália, o capitão da Austrália, que entra só pra pegar pênalti, e o final dessa história a gente já sabe, né? Egito classificado. Que história, rapaziada. Vou passar aqui com vocês os cobradores, tá? Por isso que eu peguei aqui com as anotações. Os cobradores... Começa com o Egito, com Saber fez o primeiro gol para Egito. Soltar para a Austrália, perde o gol. Rabia faz para Egito. Arveni faz para a Austrália. Mohamed Salah converte para o Egito, pelo menos o pênalti. Cavadinha, né, rapaziada? Pela quantidade de gol. Cavadinha ainda, sangue frio, pelo menos o pênalti ele converteu, perdeu bastante chance durante o jogo, então assim, tinha que ter convertido pelo menos o pênalti. A Austrália segue com Mabil, confirma o gol. O Egito vem com Abde Malgui, faz o quarto gol, e a Austrália perde com Harrington. E aí a Austrália está eliminada, perdeu 2 de 4 cobranças. Egito não precisou da quinta cobrança e classifica para a próxima fase. O adversário do Egito vem desse próximo jogo que a gente vai comentar agora. Puxa para nós, então. Primeiro tempo de Argentina e Cabo Verde. Né? Argentina e Cabo Verde, né? O jogo foi 3-2 para a Argentina na prorrogação. É um jogo que a gente esperava um domínio da Argentina, até pela fase de grupo que ela fez, mas como a gente vem alertando aqui, né, a Argentina ela não enfrentou ninguém, basicamente. Ela não teve nenhum teste assim que colocasse ela sobre as cordas ou no limite, e a gente também não esperava que Cabo Verde desse esse gás, só que ele deu, né? Eu vou falar um pouquinho do primeiro tempo,
que ainda não tinha acontecido nada para Cabo Verde. O primeiro tempo foi bem tranquilo para a Argentina até, novamente a estratégia de dominar a bola, meio campo, passes curtos, ela não pressiona, ela não agride, ela fica tocando até encontrar um espaço ou encontrar o Messi. E é o que ela faz durante todo o tempo do jogo, que é jogar a bola pro Messi para ele decidir. E ele decidiu de novo, né? Passe absurdo do Lisandro Martinez, que foi o melhor em campo ontem. Acertou um passe perfeito pro Messi, que é o domínio que só o Messi consegue fazer. Chuta por cima do Vozinha e faz um golaço, 1-0 Argentina. Primeiro tempo muito tranquilo, o Cabo Verde não consegue agredir muito a seleção da Argentina, mas acaba sendo um jogo muito amoroso de Cabo Verde, que até tenta brigar. Cabo Verde não consegue agredir muito a seleção da Argentina até o segundo tempo. O jogo para e continua com o Cabo Verde sendo pressionado e a gente segue para o segundo tempo. No segundo tempo, o Cabo Verde melhora. Se torna o time com mais pressão e vinha subindo, vinha construindo para chegar no campo de ataque, para ter bolas. Tem sequência de escanteios no campo de ataque Cabo Verde e vem crescendo a seleção no segundo tempo. Aos 56 minutos, Duarte faz o gol de empate para Cabo Verde, já deixa todos os torcedores eufóricos. A torcida da Argentina já fica meio apreensiva, porque apesar da gente falar que o esquema, que a escaloneta funciona de deixar às vezes o adversário com a bola, administrar o jogo, baixar o ritmo do jogo, não foi o que conseguiu fazer contra Cabo Verde. Cabo Verde mostrou pressão, entendimento do jogo, do que estava acontecendo, e conseguiu empatar o jogo. Aos 92 minutos, Lisandro Martinez faz o gol para a Argentina. O jogo foi para a prorrogação, né? Aos 92 do primeiro tempo da prorrogação, Lisandro Martinez faz o gol que coloca a Argentina de novo na frente do placar. A partir daí a gente esperava que Cabo Verde talvez fosse... ele só tinha uma escolha, ou tentar matar a Argentina para tentar voltar para o jogo, tentar fazer um gol e tentar voltar para levar esse jogo talvez para os pênaltis, ou aceita o resultado. Mas não foi o que Cabo Verde fez. Aos 103 minutos ainda do primeiro tempo da prorrogação, Cabral faz um golaço, uma verdadeira pintura para Cabo Verde. Recebe a bola no lado esquerdo do campo, ele é um jogador canhoto, recebe a bola no lado esquerdo do campo, puxa a bola para dentro da grande área e com a perna direita faz um golaço. Empate do Cabo Verde, 2-2, e assim termina o primeiro tempo da prorrogação. Acaba sendo um gol histórico para Cabo Verde, porque, sendo bem sincero, depois que sai esse gol do Lisandro Martinez, todo mundo, o Brasil todo estava torcendo, pelo menos a maioria, ou os brasileiros corretos, para Cabo Verde, e foi um gol que veio do nada, né? A gente achava que depois do gol da Argentina o jogo ia acabar, e aí o Cabral acerta um chute que eu ia falar que ele nunca mais vai acertar, mas no segundo tempo ele até quase acertou outro, né? Então foi um golaço dele. O segundo tempo ele volta com ainda assim um jogo bem estudado. A Argentina novamente ela não conseguia agredir, só que aí ela consegue um escanteio, né? Uma espirrada de taco do zagueiro de Cabo Verde. O escanteio ele normalmente se coloca na cabeça do Romero, Curti Romero, que cabeceia no braço do zagueiro Diney e a bola vai no fundo das redes. Um gol assim bem frustrante, porque era um jogo que poderia muito bem ir para os pênaltis, ia ser histórico a gente ver Messi, Vozinha, mas fica um saldo muito positivo para Cabo Verde, que fez história, um país de 500 mil habitantes, que vem na sua primeira Copa, não perdeu nenhum jogo, dá pra gente falar, porque essa última partida foi para prorrogação. Então no tempo normal foram 4 empates, enfrentou 3 campeões do mundo, Uruguai, Espanha e Argentina, e não perdeu para nenhuma delas nos 90 minutos, né? E Vozinha também, cara, o Vozinha fez um jogaço, fez várias defesas, um pouco assustado, um pouco doido às vezes, mas muito, muito da hora a gente poder acompanhar essa trajetória de Cabo Verde nessa Copa do Mundo. Pra Argentina fica aquele alerta, né? Porque, novamente, a primeira vez que ela foi testada fisicamente, eu acho, ao limite, e ela não correspondeu. O ataque segue muito pobre e eles foram atropelados por Cabo Verde. Agora a Argentina vai enfrentar o Egito e depois vai enfrentar o vencedor da outra chave que o Raíssa vai falar agora no terceiro jogo, de Colômbia e Gana. Antes da gente chegar lá, só quero pontuar um negócio, tá? Enquanto a gente vai assistindo, vai acompanhando esses jogos argentinos, a gente vai acompanhando a história.
Lionel Messi se destaca novamente na artilharia, com 7 gols nessa Copa do Mundo. É o artilheiro isolado e se transforma no jogador que mais deu assistências em história de Copa do Mundo, passando Maradona agora com 9 assistências isolado. É o artilheiro isolado e o líder em assistências. Vamos falar agora da outra chave, Colômbia e Gana, um jogo que eu esperava mais da Colômbia, apesar de ter feito gols, foram gols impedidos, e que Gana fez o que Gana vem feito nessa Copa do Mundo, tá? Tentou estacionar o ônibus, tentou parar Colômbia, só que não dá para entender, porque Colômbia faz o primeiro gol muito cedo no jogo, gol do Alias, jogador do Palmeiras, faz o gol bem cedo no jogo, no primeiro tempo ainda, e eu imaginava que a partir daí a Gana fosse tentar sair pro jogo, porque afinal de tudo é uma eliminatória. A estratégia de Gana de não tomar gols, de tomar a menor quantidade de gols possível, se for tomar gols, funciona ok para uma fase de grupos, porque se você não toma muitos gols, se você consegue empates, você ainda consegue classificar. Agora, essa estratégia não funciona numa eliminatória. Se você está perdendo de 1-0 e você não vai fazer nenhum gol, você está eliminado. E foi isso que Gana apostou. Gana não subiu para o ataque e criou grandes chances praticamente no jogo inteiro. Foi um jogo pobre de ataque da Gana. E enquanto isso, a Colômbia no primeiro tempo teve suas chances e no segundo tempo também. Foi um jogo bem tranquilo para a Colômbia, de certa forma. Ela fez mais de 2 gols e foram anulados, né? Então acabou tendo bastante volume. E o segundo tempo foi até mais dominante que o primeiro, né? Eu vou passar um pouquinho os números do segundo tempo. A Colômbia ela finalizou 15 vezes contra 2 da Gana. Então, mesmo perdendo de 1-0, a seleção ganesa deu 2 finalizações no jogo, no segundo tempo. E a seleção da Colômbia deu 15. 3 grandes chances criadas, né? E não acabou convertendo. Mas foi um jogo muito seguro da Colômbia, que novamente não sofre gols. E vem muito forte para esse mata-mata, né? A gente fala muito desse chaveamento que tem Argentina, Egito e agora Suíça e Colômbia. A gente já vai falar do chaveamento daqui a pouco, mas a Colômbia ela vem fazendo uma Copa muito regular, muito boa, jogadores tendo muito bem o desempenho individual. Ela acaba perdendo o centroavante, né? O Córdoba, ele machucou no começo do jogo. Entrou o Suárez, que era o titular até o começo da Copa do Mundo. Então é bom pra gente acompanhar, porque o Suárez não vem fazendo uma boa Copa. Mas dá pra gente destacar que legal esse meio campo da Colômbia, que tem o Puerta, que joga na segunda divisão da Espanha, tem o Lerma, o próprio John Arias e o James Rodrigues, que é um jogador impressionante. Então é um time muito interessante de ver, e foi apenas a terceira vitória da Colômbia em mata-mata de Copa do Mundo. Eu já tinha ganhado tinha ganhado 2 partidas em mata-mata. Então, muito legal essa história, e vamos acompanhar agora os próximos jogos, né? Perfeito. Antes da gente passar o chaveamento completo, rapaziada, eu vou passar para vocês os jogos de hoje e os palpites que a gente tem, tá? Hoje a gente já entra nas oitavas de final, vai afunilando, mesmo esquema, tá? Perdeu, tá fora, ganhou, avança para as quartas de finais. O jogo de hoje começa às 14 horas com Canadá e Marrocos. Apesar de Canadá ainda jogar, se eu não me engano, o último jogo hoje é ainda em casa, ainda joga no Canadá. Eu acho que Marrocos vai levar vantagem. Marrocos é uma seleção pedreira, vocês viram, o jogo do Brasil foi difícil, classificou em cima da Holanda, então o jogo do Canadá vai ser difícil. Eu acredito que seja 2-1 Marrocos. Não vai ser no Canadá, vai ser em Houston mesmo, então eu acho que esse fator de casa aí vai pesar bastante. Eu acho que vai ser 2-0 para Marrocos. Perfeito. Às 18 horas a gente tem Paraguai e França, tá? Para fechar, hoje são só 2 jogos, agora vai ser 2 jogos por dia, tá? Então vai ser mais tranquilo para vocês que gostam de acompanhar todos os jogos. A gente tem Paraguai e França. Aqui eu acho que Paraguai não vai conseguir fazer o mesmo milagre, tá, rapaziada? Eu acho que França vem fazendo pelo menos 3 gols em todos os seus adversários. 3-0 França. Acho que vai ser aí. Eu acho que vai ser 2-0 França, mas vai ser um jogo aí bem interessante de a gente ver, porque se o Paraguai conseguir ir para o segundo tempo sem sofrer gols, eu acho que ele pode ter uma sorte melhor, mas é muito difícil parar esse ataque da França, né? Com certeza. Então vamos falar agora do chaveamento, tá, rapaziada? Que nem a gente comentou os jogos de hoje, Canadá e Marrocos, França e Paraguai. Os vencedores de cada uma dessas rodadas se enfrentam na próxima rodada, numa possível quarta de final, tá? Do lado deles ainda, a gente vai ter na segunda-feira
Portugal e Espanha, o jogaço dessa rodada. Estados Unidos e Bélgica também, os vencedores de cada uma delas se enfrentam numa possível quarta de final, tá? Do outro lado a gente tem Brasil e Noruega, que também é amanhã, e México e Inglaterra, né? Quem vencer aí desses dois confrontos vão se enfrentar aí nas quartas de final. E como a gente tinha comentado, o Egito e a Argentina, e Colômbia e Suíça definem os outros dois classificados para as quartas de final da Copa. E é isso, rapaziada, fechou? Passamos tudo aqui, chaveamento, palpites, detalhes de todos os jogos. Deixar muito claro para vocês aqui, rapaziada. Se vocês gostaram dos nossos vídeos, curtem, compartilhem, comentem. E se vocês discordam de alguma coisa ou concordam com a gente em alguma coisa, só deixar aqui nos comentários. Valeu, rapaziada, grande abraço.